Atenção, você concurseiro, você mesmo! Aqui você encontra dicas, videoaulas e muito conteúdo para concursos. Vídeos diários de segunda a sexta. Deixe seu like. Se você não der like, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo e não vai recomendar os próximos. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos, força e garra! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues. Estamos aqui para falar do curso do TJ Santa Catarina. A banca vai ser a banca FCC e estou aqui para dar alguns tópicos relevantes em relação ao edital. O que a banca FCC mais cobra em relação à língua portuguesa? Vamos lá comigo. Análise do TJSC, tópicos da FCC. Primeiramente, voz passiva. Seja a transformação da ativa para passiva, seja a transformação da passiva analítica para passiva sintética com partícula C. Essa banca adora esse assunto. Se você pegar todas as provas de 2019, 2018, quase em todas as provas teve pelo menos uma questão relativa a isso. Às vezes também a banca pede apenas o reconhecimento da voz passiva. Em qual alternativa que há a voz passiva? Muitas vezes ela alia também a voz passiva com correlação de tempo e modos verbais. No que diz respeito a verbos, porque cai bastante também verbos, a FCC adora a correlação de tempos e modos. O que é isso? Vocês vão ver em outras dicas. Mas já posso te adiantar que a correlação de tempo e modo é a relação que alguns tempos do indicativo têm obrigatoriamente com alguns tempos do subjuntivo. Então, alguns estão em harmonia, outros em desarmonia. Então, provavelmente haverá uma questão, seja de correlação e outra de voz passiva, ou uma questão que peça os dois ao mesmo tempo. Se você pegar as últimas provas da FCC, para a área de tribunais, foi comum a seguinte pergunta, por exemplo, assinale a alternativa em que há a voz passiva e plena correlação de tempos e modos verbais. Então, nós vamos deixar você bem preparado para esse tipo de questão. Terceiro tópico é a concordância verbal. Eu diria até que, junto com a voz passiva, é um dos tópicos que mais cai na FCC. Também pode ser associado à voz passiva. Há também provas FCC que aliam a voz passiva à concordância, com a seguinte pergunta, comando de questão. Assinale a alternativa em que são observadas as concordâncias verbais corretas e perfeita a utilização da voz passiva. Então, é fundamental saber esses três tópicos. Eu diria que são os três principais. Alguns outros também que vêm na sequência, como a questão livre, uma questão de livre comentário sobre o texto. Tá? Esse é um caso clássico também da FCC. Assinale a alternativa que possui um livre comentário sobre o texto. Esse tipo de questão exige do candidato analisar toda a gramática. O livre comentário sobre o texto pode ser inclusive um comentário contrário às ideias do texto. Então é uma falsa questão de interpretação, é uma questão de gramática. Provavelmente, das alternativas, apenas uma está correta quanto à regência, concordância, crase, pontuação, pronomes relativos, certo? Pronomes em geral. Então, é uma questão que você deve analisar primeiro, tá, os itens de gramática. E, se houver um empate técnico entre duas alternativas corretas quanto à norma culta, aí sim você pode verificar qual dos dois livres comentários sobre o texto está mais de acordo com o texto. Mas, na verdade, das questões de 2018 e 2019, mapeamos todas e realmente o desempate foi na gramática. Muito bem, para finalizar, a parte de pontuação. A FCC adora uma questão em números romanos, vários itens em romanos, e aí pergunta sobre pontuação, o porquê daquela vírgula, se tirar a vírgula e colocar, se muda, altera sentido, os travessões podem ser trocados por vírgula e vice-versa. Então, sempre trabalhando algum tópico do texto, alguma linha do texto e pedir para você reescrever com pontuação diferente ou perguntando o porquê daquela pontuação. É uma pergunta também bastante cobrada. Portanto, do edital, podemos selecionar, tá, estes 5 tópicos como os mais relevantes. Uma questão de livre comentário, que é uma questão geral de gramática, pontuação, mas principalmente concordância, voz passiva e correlação de tempos e modos verbais. E aqui no Rico Domingues vocês vão ver essas questões e estudar a ponto de chegar na prova e gabaritar com certeza, tá? Um abraço para você e eu aguardo você nas próximas dicas. Até mais!